Meu nome é Marcos Ferreira e você está em mais um tutorial do site tutoriais3dmax.com.br. Hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com o painel de layers. Em outras videoaulas, por exemplo, na Escudo e Máscara do Capitão América, nós trabalhamos um pouco com layers, só que foi uma coisa assim muito introdutória. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre os layers. Não vou dar aquela explanação mega gigantesca, mas já vamos aprender um pouco mais sobre eles. Vamos ver por que é importante trabalhar com os layers, como que nosso projeto fica mais organizado, como é mais fácil trabalhar com vários objetos na cena, como manipulá-los, né, com mais facilidade, ainda como podemos renderizar alguns objetos ou não, mesmo que eles já tenham sido inseridos na cena, não precisamos deletá-los, né, entre outras coisas. Para a gente poder exibir o painel de layers, temos que vir aqui em cima, em Manage Layer, e clicar uma vez aqui. Essa janela ela é pequena, é simples, não tem muita coisa. A princípio nós temos aqui, ó, Create New Layer. Então, através daqui que nós criamos novos layers. Temos o botão Delete Highlighted Empty Layers. ADD Select Objects to Highlighted Layer. Select Highlighted Objects and Layers. Highlight Selected Objects Layers. Hide, unhide all layers. Freeze, unfreeze all layers. Temos essas opções aqui nessa barra de ferramentas. Embaixo temos o próprio layer, que no caso aqui é o layer 0, que recebe o nome de default. Aí temos hide, que seria ocultar. Temos freeze, que é congelar. Render, nós podemos escolher se os objetos que estão nesse layer são renderizáveis ou não. Temos color e radiosity, que nós podemos escolher se ele vai receber ou não radiosidade, né? Se ele vai emitir ou não radiosidade, que seria o quê? Você tem uma luz na cena, e aí essa sua luz vai iluminar o objeto, e quando a luz bate no objeto, ela reflete para o ambiente, né? Então o objeto ele reflete, ele emite um pouco de luz, porque ele recebe um pouco de luz. Aí você pode escolher se isso vai acontecer ou não. Para poder aprender isso na prática, a melhor coisa a ser feita é botar a mão na massa. Então vamos começar clicando aqui, Create New Layer. Criamos um novo layer, ele vem com o nome de Layer 001. E aí você pode clicar duas vezes ou com o botão direito e escolher Rename. Vamos chamar de Box. Então suponhamos que todos os boxes que eu criei na cena, eles fiquem aqui dentro desse layer. Então eu tenho que selecionar o layer, clico na ferramenta Box e eu vou desenhar alguns boxes na cena. Então fiz um, abro o sinal de mais e perceba que ele está aqui. Estão vendo? Está aí na cena. Eu vou criar mais alguns boxes. Ó, veio mais um. Não importa o tamanho, a espessura, a largura, isso não é importante. Eu sei que eu quero fazer uma bagunça aqui, ó. Como se fossem vários prédios. Acho que tá bom. Esse aqui está muito grande, eu vou mover para o lado. Quem tiver dúvida de como se move, é só ver a aula que explica isso, né? Mover, rotacionar, escalar objetos. Pronto, ó. Temos aí alguns boxes na cena. Perceba que todos esses boxes eles foram criados dentro do Layer Box. Estão vendo? Fica bem parecido com o Photoshop. Eu vou aumentar essa janela, ó, vocês podem esticar ela para ver tudo melhor. Então perceba, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boxes na cena. Clique em Render Production e veja que todos os boxes aparecem no render. Agora, vamos supor que eu não quero que todos os boxes apareçam no render. Vamos supor que isso não é importante para mim. Então clica aqui, por exemplo, no box 5 e clica nessa opção Select Highlighted Object and Layer. Quando eu faço isso, aparece uma seleção em volta do box e eu já sei qual box que eu estou selecionando, tudo bem? E aí, clica aqui nessa opção chamada Render, ó, na direção do box 5, eu vou clicar no Boolean. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando eu renderizar, esse layer em questão, estão vendo? Que é esse layer aqui, não aparece mais na cena. Para vocês poderem ver melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar a cor dele.
Eu clico aqui, ó, vou colocar uma cor bem diferente das outras, vou colocar branco. Perceba aqui na cena, ele ficou branco. Renderize. Então veja, ó, temos um box branco aqui. Agora eu vou clicar no Bully e renderizar. E esse box branco não aparece mais, estão vendo? Eu posso fazer isso com outros boxes também. Você pode clicar no nome dele e clicar na opção Select Highlighted e ele vai ser selecionado. Ou você pode se orientar pela cor que tem aqui, tá vendo? Então, por exemplo, se eu vier aqui direto na cor do box 2, eu sei que é o verde um pouco mais claro, que é esse aqui. Eu posso até testar clicando aqui em Hide, tá vendo? Ele some e eu já sei que é ele. Ou clica aqui nessa opção que eu mostrei, Select Highlighted. Ó, e ele fica aqui com os cantos brancos mostrando que está selecionado. Eu vou deletar aqui algumas coisas da cena. Vou deixar aí, vai, não deletar não. Bem, eu vou deixar aqui em... Eu não vou renderizar alguns objetos, ó. Na verdade, eu vou clicar em todos. Todos os objetos que estão dentro do Layer Box. O Layer Default, eu deixei ele aqui mesmo, tá? Eu não consigo removê-lo. O Box, sim, se eu vier aqui, ó, tá vendo? Também não tô conseguindo não, mas enfim, deixa aí. Se eu quiser renderizar agora, eu percebo que nada aparece no render, tá vendo? Por quê? Tudo que está na direção do, do render aqui, tá vendo? Ó? Vocês podem ver aqui. Eu deixei com esse sinalzinho aqui de menos, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que não vai aparecer no render. Ó, renderiza, fica tudo preto. Ou seja, vocês podem ter vários objetos na cena, só que vocês podem escolher quais deles serão renderizados ou não. Imagine o seguinte, que você tem uma maquete eletrônica, e essa maquete, você tem a casa, você tem a rua, você tem a vegetação, só que imagine que você precisa apenas renderizar naquele momento a casa, por exemplo. E aí se você organizou tudo em layer e está certinho, você renderiza a sua casa e não precisa deletar o gramado, não precisa deletar o chão, não precisa deletar o fundo, não precisa deletar os carros, as pessoas, as árvores, entendeu? Você só precisa ocultar aquilo que você não quer que apareça no render. Eu vou habilitar aqui alguns aleatoriamente. Eu vou clicar uma vez, aparece uma bolinha, clico de novo e aí aparece o bully. O bully, que está aqui em cima também, vocês veem um bully, né, que é o símbolo aí de render, padrão do 3D Max. Agora vocês veem duas formas sendo renderizadas, tudo bem? Uma outra questão importante é que vocês podem selecionar. Vou até fechar aqui para ver melhor. Vocês podem fazer isso clicando uma vez na direção de box, tá vendo? Então primeiro eu vou clicar duas vezes para exibir tudo num render final. Ó, uma, duas, uma, duas, uma, duas. Agora, se eu não quiser ver nenhum box, em vez de ficar clicando um por um, eu venho aqui e marco esta opção. Não, não marco não. Realmente eu vou ter que ir de um em um, ele não vai entender esse comando. Me desculpem aí. No caso do freeze, olha como é que funciona. Aí funciona, tá vendo? No render não, no freeze sim. O freeze é o quê? Eu quero congelar algumas coisas. Pense que você tem várias coisas na cena e você quer selecionar algumas delas e outras estão na frente e estão te atrapalhando. Então você pode vir e dar um freeze. O freeze pode ser aplicado a todo o layer. Perceba que agora eu não consigo selecionar mais nada. Se você desmarcar o freeze, tudo fica selecionável, tá vendo? Então vamos pensar que a gente quer deixar algumas coisas freeze, né, que é congelada, e outras não. Eu vou pegar aqui aleatoriamente. Então o que está cinza escuro não pode ser pegado, né, não pode ser pego, e o que está em cor colorida aí pode ser pego. Então perceba, ó, esses dois estão juntos, vamos supor que aqui vai me atrapalhar. E eu dou um freeze, eu não pego esse cinza, pego só o que está atrás dele, tá vendo? Então freeze também é um recurso importante. Ele pode ser utilizado por outro lugar, pelo menu de contexto, por exemplo. Como é que funciona nesse caso? Você vem aqui, botão direito no objeto, e aí você escolhe a opção de Freeze Selection. É a mesma coisa, tá vendo? Ele deu um freeze na seleção. E aí você vai e pode desmarcar pelo layer. Só que é muito melhor você deixar o painel de layer aberto, que aí você pode controlar várias coisas assim, de uma vez só, tá vendo? Para desfreezar, para descongelar, o que você faz? Você vem e vai ter que ir um por um. Se quiser congelar todos de uma vez, dá, mas para descongelar, não. A outra opção é o Hide.
clica uma vez em hide, clica na direção do layer. Se eu clicar no layer, ele vai entender que tudo que está dentro desse layer também receberá esse hide. Hide é o quê? O hide não aparece nem no render e o hide também não aparece nem no viewport, ou seja, tudo está escondido. Eu apaguei? Não, não apaguei. Eu simplesmente ocultei. Ainda está aqui, tá vendo? Para exibir de novo é só clicar em hide mais uma vez, que tudo é exibido aí na sua tela. Bom, eu falava sobre a produtividade de ter várias coisas, cada uma tem um nome certinho. Então, criei aqui o painel box, tem só box dentro dele. Eu vou criar aqui um novo layer e vou chamar de sphere ou esferas. Tanto faz. Aí eu vou clicar uma vez em esferas, eu vou aqui dar um hide em box para não me atrapalhar. E vou criar várias esferas de vários tamanhos e cores diferentes. Perceba que ó, eu estou com um box selecionado, eu tenho que vir aqui em esferas, aí sim criar as esferas aí na cena. Ó. Elas vêm com cores aleatórias, vocês bem sabem disso. Os tamanhos também eu estou criando tamanhos aí aleatórios. Então perceba que as esferas foram criadas em cima dos boxes, tá vendo? Só que não fica tão bagunçado porque depende do tipo de projeto. Porque eu posso ter coisas sobrepostas, né? Por exemplo, eu tenho o chão, depois eu tenho, no caso de uma maquete, né? Tem o chão, eu tenho os móveis que vão em cima do chão, eu tenho as paredes que vão levantar aí a estrutura, depois eu tenho um telhado, eu tenho várias coisas. Então imagine que você tem que modelar a maquete, você tem que entrar dentro da sala para poder aplicar uma textura no chão ou num vaso que está dentro da sala. Imagine o trabalho que você teria de ir dando zoom, entrando pela porta, pela janela, ou ficar vendo o wireframe, aquele monte de, né, de linhas aí. Sendo que você pode ter aqui organizado o telhado, você pode ter organizado o chão, as luzes, a vegetação, os móveis, tudo separado em layers, né? Que layer quer dizer camada. Então vamos supor que, sei lá, eu quero aplicar uma textura nesse box bege que está aqui atrás. E aí eu vou ter várias coisas na frente dele. Eu vou simular aqui, eu tenho várias coisas. E aí o que, que eu faço? Eu venho aqui e dou um hide. E aí sim, eu consigo vir aqui, ó. E, por exemplo, posso vir aqui Modify e trocar a sua cor, que é um marrom, vamos supor que eu quero que seja rosa. Tá vendo? E eu não precisei deletar, eu não precisei ver o wireframe, eu não precisei fazer nada assim muito difícil, muito específico. Eu simplesmente dei um hide nos materiais que eu não queria que aparecessem naquele momento. Se eu deixar os dois em hide, não aparecem no render. Eu posso aqui abrir o sinal de mais, né? Eu posso, por exemplo, ó, desabilitar aqui o hide de todos. E eu posso marcar, eu quero que alguns tenham hide, outros não tenham. Perceba o que acontece, ó. Eu estou ocultando alguns objetos, né? Estou fazendo uma mescla aí de esferas e box. E aí eu consigo ter um render dessa forma. Estão vendo? Então algumas coisas de alguns dos renders aparecem e outras coisas não aparecem. Vamos clicar nas lampadazinhas. Eu quero que tudo seja exibido aí corretamente. Minimiza para ficar organizado. E a partir daqui vocês podem criar vários e vários e vários objetos. O importante é que vocês tenham atenção para que cada objeto fique dentro do seu layer. Quando vocês criam projetos que não vão ter muitos objetos, não há necessidade. Nem quando vocês criam muitos objetos, também não há necessidade. Só que é uma sugestão que eu dou para vocês, vocês podem utilizar e melhorar a produtividade, deixar tudo mais organizado, tudo bem? Caso vocês queiram ainda renomear, vocês podem clicar com o botão direito, como eu mencionei há pouco, aqui não está querendo renomear não. Ó, vocês podem vir aqui também e deixar aqui o que é mais importante em cima ou embaixo, tá vendo? Você clica aqui, ele muda, né? Esferas e box e o default vai para baixo. Clicando aqui também, ó, pode fazer esse tipo de trabalho. Clica aqui em qualquer objeto, clica em Select and Highlighted. Então, perceba que ele mostra aqui o Highlighted corretamente aí. O rename eu estou tentando por aqui, não está rolando, mas vocês podem vir por aqui, ó, onde está Sphere 7, por exemplo. Você coloca aqui, sei lá, bola 7. Clica fora, clica aqui. Perceba que ele mudou aqui no nome amigável, só que aqui ainda não modificou. Tá vendo? Ele continuou com o mesmo nome. Ah, agora sim.
Então eu dei um hide, voltei e ele mudou. Estão vendo? Então, caso vocês queiram renomear por aqui, para mim, eu não sei por qual motivo ele está oculto, mas tudo bem. A gente sempre acha um caminho. Eu vou clicar aqui em qualquer box agora. Clicar em Select and Highlighted, ele vai mostrar que é esse box. Estão vendo? Que é o box 5. Eu vou chamar, por exemplo, de caixa 5. Dê um Enter. Ó, já apareceu aqui, caixa 5. Não precisa nem dar hide nem nada, ele demora um pouco para aparecer mesmo. Então, para renomear, vocês podem clicar e vir aqui em cima e mudar o seu nome. E para organizar os layers, vocês podem organizar da forma que eu mostrei. Se por acaso você fechar a janela e falar, putz, e agora? Cadê minha janela de layers? É simples, você pode exibi-la de novo, clicando em Manage Layers. Essa videoaula sobre layers foi uma pequena introdução. Com a prática, vocês vão aprendendo mais, vão pegando um jeito. E espero que tenha sido útil aí para todos. Meu nome é Marcos Ferreira e você assistiu a uma aula do site tutoriais3dmax.com.br.